Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre ferrovias, né? Nós estamos começando agora o 8º episódio. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Vitor Pires Venkowski, eu vou estar conversando com vocês e procurando responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de pessoas e de cargas? Então, nesse episódio, eu vou conversar com vocês sobre a relação das cidades com as ferrovias, né? Então, a gente sabe que as ferrovias brasileiras já têm mais de 150 anos e eu vou estar conversando um pouquinho para vocês sobre essa relação, né? Como que é a relação das cidades com as ferrovias. E para isso, né, eu vou estar usando a periodização das ferrovias brasileiras que eu apresentei nos últimos vídeos, né? São 4 períodos. Então, nesses períodos, né, só para recapitular, o primeiro, né, vai de 1854 até 1957, que é um período de desenvolvimento das ferrovias. Daí nós temos o período de 1957 até 1996, que é o período de decadência das ferrovias. A partir de 1996, a retomada das ferrovias. E a partir de 2007, a construção e ampliação das ferrovias brasileiras. Então, para contar a história da relação das cidades com as ferrovias, eu também vou utilizar aqueles 4 períodos, né, que eu já apresentei em vídeos anteriores, né? Então, o primeiro momento vai de 1854, que é a introdução das ferrovias no Brasil, até 1957, quando a Rede Ferroviária Federal foi criada. Então, nesse momento, o que a gente verifica aí da relação das cidades com as ferrovias é que muitas cidades foram criadas por conta das ferrovias, né? Então, isso é uma realidade, principalmente no estado de São Paulo. Então, é um período bem específico aí, né, do Brasil, que as cidades foram criadas, e é claro que muitas cidades também que já existiam naquela época, né, elas também buscavam atrair as ferrovias. Todas as cidades queriam uma ferrovia passando ali no centro das cidades, né? Então, também, o que a gente verifica é que as cidades acabaram ficando bem dependentes das ferrovias, né? A ferrovia praticamente ela exercia o monopólio do transporte das pessoas e de cargas aí nessa época, né? E também uma outra questão é que isso aí também é até a parte mais romântica das ferrovias, né, que diziam que as cidades funcionavam a partir dos horários dos trens. Então isso também é uma coisa muito interessante aí, né? Porque a relação nesse primeiro momento, né, a relação era bem interessante realmente. Como que as ferrovias acabaram interferindo na vida das pessoas e na vida das cidades, né? E também a gente sabe que praticamente as grandes novidades, né, as informações, as notícias, elas chegavam até as cidades a partir dos trens, a partir das estações de trem, né? Então essas estações eram muito importantes para as cidades, né? Então, de uma certa forma, né, nesse primeiro momento, é um momento aí de desenvolvimento das ferrovias, o que a gente verifica é que algumas cidades foram criadas a partir das ferrovias, outras aproveitaram muito bem os serviços que as ferrovias proporcionavam, né? E acabaram utilizando muito bem aí as ferrovias que, como eu já comentei, elas exerciam o monopólio do transporte, porque praticamente não tinha outra opção aí tão vantajosa, com uma eficiência tão grande quanto as ferrovias. Então, dando continuidade, né, no segundo momento da periodização das ferrovias, né, é o momento que vai de 1957, com a criação da Rede Ferroviária Federal, até 1996, quando as ferrovias foram privatizadas. Então, nesse momento, que é o momento de decadência das ferrovias no Brasil, né, o que a gente verifica realmente é o abandono das ferrovias. Então, as ferrovias começaram a ser abandonadas, aquelas que continuaram a prestar algum serviço, a quantidade de cargas foi muito reduzido, né, o transporte muito reduzido. E também, como a gente verifica aí na história, as ferrovias acabaram criando um grande transtorno para as cidades. Essa é a grande realidade, né, porque todas as pessoas olhavam para aqueles trilhos ali e não entendiam o que aquilo estava fazendo, né. Então os trilhos começaram a ser retirados ou começaram a ser aterrados, né? Então foi um momento assim muito triste aí, porque as ferrovias começaram a ser inutilizadas, né? Então também em algumas cidades, para transpor aqueles pátios ferroviários, para transpor toda aquela infraestrutura ferroviária que não estava sendo mais utilizada, né? Algumas cidades começaram a construir também viadutos para poder
se vê livre das ferrovias definitivamente, né? Então foi um momento muito difícil para as ferrovias e foi um momento que praticamente todo o transporte de passageiro foi finalizado e encerrado, né? Então foi um momento muito difícil. Então, de uma certa forma, né, nesse segundo momento da periodização das ferrovias brasileiras, né, a relação entre as cidades e as ferrovias foram totalmente diferentes daquele primeiro período, né? Então, nesse segundo, as ferrovias começaram a reduzir cada vez mais o serviço de transporte de cargas e passageiros, e é claro que as cidades começaram a se sentir muito incomodadas porque não sabiam o que fazer com estações ferroviárias abandonadas, com trilhos abandonados, com aqueles pátios ferroviários enormes, né? Então as cidades começaram a se incomodar muito com relação a isso. Então, dando continuidade aqui, no terceiro momento, né, que começa a partir de 1996, né, a relação das cidades com as ferrovias também tiveram uma grande alteração aí, né? Foi um momento que as ferrovias foram reativadas, uma parte grande aí das ferrovias foram transferidas para a iniciativa privada através de privatizações, né? O que a gente verifica nesse momento é que a partir da retomada das ferrovias, os fluxos dos trens começaram a aumentar e é claro que isso acabou, né, novamente aí levando um transtorno muito grande para as cidades, né? Porque as cidades estavam já acostumadas com aqueles trens ali, aqueles trilhos totalmente inoperantes, né? E quando esses trens começaram a retomar seus serviços, o fluxo aumentou muito e acabou realmente, principalmente aquelas cidades que o trem passa bem no centro da cidade, são cidades que têm muitas passagens em nível, né? Então essas cidades acabaram realmente reclamando muito e tivemos muitos problemas, né, inclusive de acidentes, né? Então, uma das características desse momento é que para as cidades se verem livres das empresas ferroviárias e para as empresas ferroviárias também não terem muitos problemas com as cidades começaram a construir contornos ferroviários, né? Então isso também é uma característica importante desse terceiro momento, né? E daí é curioso também porque as cidades, né, elas começaram também ser organizadas a partir dos trens, só que nesse caso de forma negativa, né? Então muitas pessoas falam, olha, eu não vou sair esse horário aqui de casa porque o trem vai passar daqui a pouco e eu vou ficar preso lá na passagem em nível. Então também é uma questão muito curiosa, né? Só que nessa parte, nesse terceiro momento aqui, os trens começaram a incomodar muito a cidade e os cidadãos começaram a viver novamente em função do trem, né? Então o que a gente percebe, né, nesse terceiro momento da periodização das ferrovias é que as cidades elas começaram a sofrer novamente por conta da passagem ali de grandes composições e nesse terceiro momento, né, os trens, é claro que são muito maiores do que no passado, às vezes tem 100, 150 vagões, então as cidades, né, nesse terceiro momento começaram a ter grandes problemas por conta das ferrovias, porque naquelas passagens em nível, né, os trens começaram a interferir muito nos fluxos de pessoas e de carros, né? Então, isso é uma das características principais aí desse terceiro momento. Então, no próximo momento da periodização das ferrovias, que é o quarto momento, que a gente verifica, né, que novas ferrovias começaram a ser construídas ou começaram a ser projetadas, né, principalmente na região centro-oeste do país e em algumas outras regiões, né? E o que a gente observa nesse quarto momento aí é que as ferrovias começaram a ser construídas distantes das cidades. Então, essa também é uma característica muito interessante, quer dizer, para as novas ferrovias que estão sendo construídas, as cidades não fazem parte dos objetivos das ferrovias, então não tem nenhuma preocupação de fazer com que as ferrovias novas passem perto de cidades. Então, essa aí é uma das características importantes aí desse quarto período das ferrovias brasileiras, né? Então, de uma certa forma, o que a gente observa nesse quarto momento, que ferrovias, né, elas estão sendo cada vez mais, nesse momento atual, né, o quarto momento, estão cada vez mais funcionais a algumas atividades, né, que é o transporte de minério, principalmente de soja ou outros grãos, né? Então, é claro que as ferrovias começaram a ser construídas próximas dessas regiões produtoras de grãos, e é claro que a cidade praticamente não participa mais desses traçados das novas ferrovias.
Então, uma das conclusões, né, de tudo que eu apresentei aqui, né, sobre a relação entre as cidades e as ferrovias, né, o que a gente percebe é que no momento atual, né, as ferrovias estão cada vez mais distantes politicamente e fisicamente das ferrovias. Então, a gente não discute muito hoje, quando se está construindo uma ferrovia, né, como que a cidade vai ser inserida, como que a cidade pode ser beneficiada. Então, não existe essa discussão, né, principalmente por conta da preferência de discutir ferrovias para transporte de cargas, né? Então, essa é uma das conclusões aí dessa discussão entre relações entre cidades e ferrovias. E também, né, como eu já falei em outros episódios, eu gosto muito de trazer alguns livros para vocês aqui. Eu queria apresentar nesse momento, né, para vocês que querem entender um pouquinho mais sobre como que se deu aí a relação das ferrovias com as cidades, como que as cidades foram desenvolvidas, principalmente no interior de São Paulo, com relação principalmente à produção de café. Então nós temos aqui esse livro, né, do Pierre Monbeg, Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo, né? Então é um livro muito interessante, né? O Pierre Monbeg, é claro, tem outros livros aí que podem ser consultados, mas eu acho que ele é uma boa leitura aí para quem quer entender como que se deu aí a relação entre ferrovias e a produção do café, a ferrovias e a constituição de algumas cidades do interior de São Paulo. Então é um livro muito interessante aí. E um outro livro também muito interessante, né, que é Café e Ferrovias, a evolução ferroviária de São Paulo e o desenvolvimento da cultura cafeeira, do Odilon Nogueira de Matos. Então é um livro também muito interessante, que fala bastante sobre as ferrovias, bastante a relação das ferrovias com o café e com as cidades do interior de São Paulo. Então também é um livro muito interessante que vale a pena vocês consultarem. E também, como sempre, né, já encerrando aqui esse 8º episódio, eu gosto muito de passar algumas atividades para vocês, e nesse momento eu queria muito que vocês pesquisassem no Google, né, um assunto que é muito importante, que é a relação das ferrovias com as cidades, principalmente nas passagens em nível. Então eu queria que vocês pesquisassem no Google, né, principalmente em algumas cidades do estado de São Paulo, né, que inclusive tem vários acidentes aí que aconteceram no passado, né? Então eu queria que vocês pesquisassem aí no Google, fizessem algumas observações aí e colocassem aí nos comentários do vídeo, tá bom? Então, encerrando aí mais um episódio do Ferrovia e Sociedade, eu agradeço muito a atenção de vocês, obrigado pelos likes, pelas observações, pelos comentários e até o próximo episódio.